Meus irmãos, bom dia a todos. Nós vamos dar início nesse momento à nossa escola dominical, formato online, ainda por enquanto. E como os irmãos receberam ontem, nós iniciaremos hoje pela manhã, meus irmãos, uma nova série de mensagens aqui, intitulada como Discipulado, a metodologia que Cristo usou para a expansão do seu reino, o método de Deus para a expansão do seu reino. Então, durante esses domingos, eu quero trabalhar esse assunto com os irmãos, que é muito importante, é de extrema importância, e eu vou usar, né, durante a série de mensagens desses domingos pela manhã, o capítulo de número 9 e o capítulo de número 10 do Evangelho de Lucas. Então, se possível, eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia em mãos, que você também pudesse, junto comigo, observar o texto. Nós vamos usar, então, esses dois capítulos e desde já eu gostaria que você fosse para lá comigo, então, no texto, deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos então poder explorar esse assunto, falarmos aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos deixou como informações do que é o discipulado bíblico e então nós poderemos então compreender um pouco melhor o que significa para nós esta ordenança de Cristo para nossas vidas como seus seguidores. O texto é este, então, Lucas capítulo 9. Hoje nós vamos usar os versículos de número 1 até o versículo de número 9. Mas antes de tudo, como sempre fazemos, meus irmãos, nós vamos orar. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse momento e vamos pedir juntos ao nosso Deus para que Ele abençoe essa nova jornada de estudos da palavra dele e que Ele faça com que cada um de nós possamos ouvir a Sua voz e aplicar a Sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Por isso, feche os teus olhos nesse momento, e junto comigo, fale com o Senhor nesta manhã, coloque também a sua vida. Nós vamos suplicar a graça e o poder do Senhor sobre cada um de nós neste momento. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai santo, nós começamos esta manhã, Senhor, este momento de adoração, de louvor ao Senhor, de estudo da tua palavra, pedindo ao Senhor, antes de tudo, a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos auxilie, para que nesses momentos, Senhor, o teu Santo Espírito nos guie, ó Deus, esteja conosco em todos os momentos, ó Pai, porque precisamos, Pai, da tua mão, do teu poder, para compreendermos, Senhor, a tua vontade. Abençoa a vida dos nossos irmãos que estão conosco nesta live, ó Deus, que eles também possam, junto, ó Deus, neste momento, poder experimentar, ó Deus, do melhor que somente pode vir da tua palavra, da presença do Senhor falando aos nossos corações. Abençoa a vida deles, que eles sejam também edificados, que eles sejam, ó Pai, instruídos, que eles recebam, experimentem nos seus corações o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. Nós louvamos a Ti também por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas nesses dias, Senhor, a oportunidade de podermos nos encontrar novamente, Senhor, em Tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque em todos os momentos o Senhor tem dispensado sobre o teu povo da tua providência e da tua graça, Senhor. Por isso nós louvamos e agradecemos a Ti e pedimos a Ti para que o Senhor fique então conosco neste momento. É a nossa oração, o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto bíblico então já foi enunciado, Lucas capítulo 9. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo número 9. Eu gostaria que você acompanhasse então comigo esta leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho,
nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava por vê-lo? Amém. Até aqui então a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, como já foi dito de forma inicial, falarmos sobre discipulado é um assunto muito importante para a vida de uma igreja. Falar sobre discipulado é uma das coisas importantes, porque quando nós falamos, meus irmãos, sobre crescimento de igreja, quando nós queremos compreender melhor qual seria a melhor metodologia bíblica para que nós pudéssemos expandir o reino do Senhor, como é a própria proposta do assunto, como eu disse aos irmãos, para tratarmos durante esses domingos, quando nós falamos sobre todas essas coisas, nós nos perguntamos qual seria o melhor método para o crescimento de igreja. Essa é uma pergunta importante, meus irmãos, porque eu acredito que assim como eu tenho orado e pedido ao Senhor para que nós pudéssemos experimentar isso, não somente em nossa igreja, mas a expansão do reino do Senhor. É uma oração que acredito que todo cristão ele faz a Deus para que o seu reino venha a se expandir, para que a sua vontade venha a ser experimentada neste mundo. Fazer uma oração neste sentido é muito salutar para um discípulo do Senhor Jesus. Como vimos, meus irmãos, a princípio, estudando uma parte do chamado Sermão do Monte, no qual nós encerramos, então, no domingo passado, o chamado Sermão das Bem-aventuranças, a primeira parte, a parte inicial, daquele capítulo 5 de Mateus, nós vamos perceber que depois o Senhor Jesus, ele desenvolve todo esse assunto do reino. Jesus também fala sobre a oração que ele mesmo ensinou aos seus discípulos, cuja oração nós percebemos ali alguns elementos que são essenciais na prática da oração do discípulo de Cristo. E ali nós percebemos que um dos pedidos que os seus discípulos fazem a Deus é justamente este, para que a realidade do reino celestial, do reino de Deus, venha para este mundo. Por isso, então, como cristãos, como discípulos do Senhor, e nós vamos ver aqui dentro desta parte inicial do capítulo 9 de Lucas algumas características destes discípulos, nós percebemos então, meus irmãos, que falar sobre o aumento do reino, da expansão do reino, é uma coisa muito importante para a igreja. Pensarmos nesse sentido é algo que nos leva a perceber a relevância do assunto segundo o próprio ensino do Senhor Jesus. E eu acredito então que olhando para esses dois capítulos aqui, capítulo 9 e capítulo 10, nós encontramos aqui uma metodologia perfeita para que nós possamos usar então para a expansão do reino do Senhor neste mundo. Por que eu digo perfeita? Porque esse foi o método que o Senhor Jesus usou para a expansão do seu reino. Por isso, olhar para essa metodologia ensinada pelo Senhor Jesus aqui é de certa forma, a coisa mais certa, a coisa mais correta para que uma igreja possa crescer e crescer de forma saudável. Como eu disse, tantas propostas surgem por aí nos nossos dias de crescimento de igreja, de metodologias, de formas para que a igreja possa crescer, e muitas delas, num certo sentido, são metodologias equivocadas, metodologias não bíblicas, que têm muito mais a ver com propostas para que o homem venha a se beneficiar num sentido mais próprio da palavra,
do que muitas vezes a própria glória de Deus. Lembrando-nos, meus irmãos, que quando nós falamos sobre missão, sobre evangelização, sobre discipulado, o alvo maior de todas essas coisas, como é também em todos os aspectos da vida cristã, em uma finalidade certa, é a glória de Deus, é o nome do Senhor, é o nome do Messias prometido, como aparece no último capítulo do livro do profeta Isaías, que é um capítulo missionário, um capítulo carregado de conteúdo missionário, evangelístico, com promessas a respeito de uma evangelização mundial. Nós compreendemos então que o alvo máximo é que as pessoas venham a compreender, contemplar, que é a palavra usada por Isaías no seu capítulo, contemplar a glória de Deus, a glória do Supremo Rei Jesus Cristo. Então nós percebemos então de uma forma essencial essa importância, esse aspecto central que visa também sempre a glória de Deus, e então nós podemos compreender então um pouco melhor aquela ordem final que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, quando eles junto a Cristo ali no monte, eles recebem da promessa da parte de Cristo ali a ordem para que eles então façam discípulos. Eu sei, meus irmãos, que muita ênfase tem sido dada, né, até mesmo por pastores, na questão do id. Né? Sempre quando nós olhamos para aquele texto de Mateus, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus, lá do versículo 18 até o versículo 20, que nós compreendemos como o capítulo da grande comissão, né, como o trecho onde Jesus fala a respeito do grande comissionamento que ele deixou aos seus discípulos, muita ênfase tem se dado ao id, né, ao id fazei discípulos, ao ir. Mas eu quero lembrar aqui um detalhe importante sobre aquele versículo. Eu faço referência aqui, principalmente, meus irmãos, ao versículo 19, então, de Mateus 28, onde Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, a única palavra ali que aparece como imperativo dentro do texto é o façam discípulos. Na verdade, o id ali não aparece para nós no texto, na língua original, no texto, no caso, no texto grego registrado por Mateus, como um imperativo. Ele aparece em uma outra forma ali, que dá a ideia de um particípio. Nós poderíamos traduzir assim: indo, portanto, façam discípulos, ou seja, aonde forem, aonde vocês estiverem, e Jesus está se dirigindo ali a um grupo de discípulos, ele está dizendo: aonde vocês estiverem, façam então discípulos. A ordem está ali, né? Todos os demais verbos que aparecem ali no texto, eles caminham, eles estão subjugados por uma ordem maior que é esta: façam discípulos. E por isso, então, compreendendo essa ordem dada pelo Senhor Jesus, nós compreendemos, então, que a vontade de Cristo para os seus seguidores, porque a palavra discípulo, ela significa literalmente aprendiz, não é somente um seguidor de Cristo, mas é também um aprendiz. É como se Jesus estivesse dizendo assim aos seus seguidores: assim como vocês aprenderam, agora vocês vão ensinar a outros. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se multiplica, é assim que a igreja ela aumenta em número, em expansão, fazendo, ensinando a outros a se tornarem como Cristo. Por isso, meus irmãos, observar esse detalhe inicial ao falar sobre discipulado é muito importante, porque como vimos, então, aqui o pano de fundo por trás dessa palavra discípulo está a ideia do aprender. Quando Jesus escolheu homens para serem seus seguidores, para serem seus discípulos, o texto para nós de Marcos 3, lá no versículo 14, nos ajuda a compreender que, primeiro de tudo, o Senhor Jesus chamou estes para estarem com Ele, para aprenderem dele, e não somente para aprenderem de forma teórica,
mas também para contemplarem a própria vida de Jesus. E observar esse detalhe aqui, meus irmãos, é um detalhe de muita, mas muita importância. O aprender ouvindo Cristo e o observar, né, as ações de Cristo. Por que esse detalhe é importante? Uma outra coisa também relevante a ser percebida dentro disto, do aprender, né, daquilo que esses discípulos tiveram a oportunidade de aprender de Cristo e observar através da sua prática, isso é relevante, porque quando nós observamos um livro histórico que aparece nas páginas do Novo Testamento, que narra para nós a história da igreja, um relato histórico daquilo que aconteceu com a igreja depois que Cristo ascendeu aos céus, né? Depois que Cristo subiu aos céus. Eu faço referência aqui ao livro de Atos, Atos dos Apóstolos, como nós temos muitas vezes chamado. É um livro que a princípio ele foi compilado, ele foi acoplado, meus irmãos, juntamente ao Evangelho. Nós nos lembramos que quem escreveu o livro histórico de Atos foi Lucas. Lucas ele não era um apóstolo. Lucas ele era um discípulo dos discípulos de Jesus. E ele fez uma coleta, segundo a própria informação do seu livro, ele fez uma coleta histórica de informações, de relatos a respeito da obra de Cristo, daquilo que o Senhor Jesus inicialmente fez em seu ministério público, ou seja, no caso então, o seu evangelho, e depois, posteriormente, Lucas também escreve um livro, que é o livro de Atos, para uma mesma pessoa que Lucas vai registrar nos seus primeiros versículos, tanto do seu evangelho como do livro de Atos, para um homem chamado Teófilo. A palavra Teófilo, né, o nome Teófilo, significa amigo de Deus. Alguns entendiam, meus irmãos, que era um termo genérico, né, que fazia referência a todos os seguidores de Cristo. Na verdade, não, né? Boa parte dos intérpretes compreendem que Lucas escreve para uma pessoa específica, no caso, para alguém que tinha um nome renomado no meio dos romanos. Era assim que, historicamente, Teófilo era conhecido, alguém que fazia parte das altas classes, porque ele é chamado, lá no Evangelho de Lucas, de excelentíssimo Teófilo. Uma nomenclatura que era somente usada para cônsules, para procônsules. Então, provavelmente, Teófilo era uma pessoa de grande influência. E o ponto importante, tanto do Evangelho de Lucas, como do livro de Atos, ao falar acerca deste Teófilo, é trazer a ideia de que o Evangelho, a pregação do reino, a expansão do reino, estava acontecendo de tal forma que em todos os lugares aonde o Evangelho chegava, ele fazia convertidos. Ele levava, ele conduzia pessoas a Cristo. Isso nas classes, no meio das classes pobres, ou seja, no meio de muitos cristãos que se converteram, que faziam parte das classes pobres em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, bem como também nas classes altas, como é o caso, por exemplo, de Teófilo. Mas o que é o ponto importante a observarmos, tanto no Evangelho de Lucas, como o seu livro, o livro de Atos, que, como eu disse, meus irmãos, a princípio era um livro só, não eram dois livros diferentes, mas eram um livro somente acoplado junto ao Evangelho, o livro de Atos. Porque a intenção de Lucas, ao escrever tanto o seu Evangelho como o livro de Atos, era mostrar primeiramente a vida de Cristo, o seu exemplo, as suas obras, todas as suas ações que resultaram na salvação dos homens, e lá ao lado disso, colocar o livro de Atos para mostrar a Teófilo que a igreja, ou seja, os seus discípulos, continuaram a fazer o que o seu mestre realizou, o que o seu mestre inicialmente os ensinou. Nós observamos na vida de Jesus que ele é para nós um missionário por excelência, porque ele gastava o seu tempo, a sua vida em favor de outros, evangelizando, anunciando o evangelho, pregando o reino a homens, mulheres e crianças dos seus dias. Todas essas expressões foram usadas por Lucas nesse evangelho para se referir ao mestre por excelência,
a Cristo. E agora, então, escrevendo o livro histórico, o livro de Atos, Lucas mostra que os seus discípulos estão fazendo a mesma coisa, seguindo de forma semelhante às pisadas dos seus mestres. Então, nós compreendemos, acima de tudo, meus irmãos, que falar acerca de discipulado é tornarmos sempre pessoas semelhantes ao exemplo máximo, ao exemplo excelente, Jesus Cristo. É segundo as suas pisadas que os seus discípulos estão seguindo. Por isso, ao observarmos então esse texto, que é o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, bem como também o capítulo 10, nós vamos usar esses dois capítulos, porque eles são, para nós aqui, os dois capítulos mais completos aqui, que o Senhor Jesus fala acerca do que é ser um discípulo, das características de um discípulo, do que é propriamente o discipulado bíblico, o que nós podemos, então, compreender sobre a expansão da igreja. Todos esses detalhes são narrados e registrados, então, para nós, nesses dois capítulos. Então, tendo diante de nós essa parte introdutória, compreendendo o significado da expressão discípulo, bem como também a ordem de Cristo para que façamos discípulos, para que façamos aprendizes, nós podemos então observar agora então o texto e compreendermos algumas características que se encontram então nos discípulos de Cristo. O que é a igreja, né, que é caracterizada por um grupo, né, seleto de discípulos, de pessoas escolhidas pelo próprio Senhor Jesus, elas têm em si mesmas para poder tornar outros também aprendizes do caminho, aprendizes do próprio Cristo. O texto começa dizendo para nós assim, versículo 1: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Aqui nós observamos, meus irmãos, que provavelmente o momento aqui em que Jesus convoca, em que Jesus chama esses 12, é um tempo posterior àquele primeiro momento em que o Senhor já os havia convocado. Se você se lembrar, segundo a narrativa dos evangelhos, o Senhor Jesus chama alguns primeiros discípulos ao mar da Galileia. A Galileia era o centro, né, do ministério público de Jesus. Foi ali que Jesus deu início ao seu ministério público, porque boa parte dos gentios se concentrava, estavam ali naquela região, então aquele lugar se tornou inicialmente o centro no ministério público de Jesus Cristo. E foi ali que o Senhor Jesus escolheu alguns dos seus primeiros discípulos. Nós encontramos essas expressões sobre esse primeiro chamado em todos os evangelhos. E o Senhor Jesus os chama, então, acima de tudo, para estarem junto dele. Nós encontramos esse detalhe dessa proximidade que o Senhor Jesus chama aqueles discípulos para terem consigo mesmo, narrada no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 14, que já foi mencionado aqui para nós. Então, posteriormente aqui, agora Jesus faz uma convocação formal para com 12 homens, que nós compreendemos que então se tornariam os seus 12 apóstolos. É assim que o texto começa dizendo a nós, tendo Jesus convocado os 12. Mas tem uma coisa importante aqui a ser percebida, meus irmãos. Quando Jesus chama 12 homens para representarem ali, para serem a representação do seu colégio apostólico, o que Jesus está querendo dizer não é que estes homens somente receberam o encargo de fazer o que fizeram nos seus dias, de pregar o reino, de efetuar curas, de fazer com que o poder do Evangelho e do próprio Cristo se tornasse conhecido no meio de milhares e milhares de pessoas. Pelo contrário, nós compreendemos que o número 12 aqui é uma representação de algo importante no Antigo Testamento. Se nós observarmos o Antigo Testamento, você vai se lembrar que o número 12 ele tem um significado muito importante nas páginas do Antigo Testamento, porque ele representa para nós a igreja do Antigo Testamento,
representada pelos 12 patriarcas, pelos 12 filhos de Jacó. É ali que nós lembramos de todos aqueles nomes referidos, principalmente na parte final do livro de Gênesis, aonde nós recordamos que eles representam, por meio desse número, a igreja do Antigo Testamento, o Israel de Deus. E nós lembramos então que esse número ele passa a ter um novo significado nas páginas do Novo Testamento, porque o Senhor Jesus então escolhe 12 homens, né, o número 12 aparece novamente, para que agora nós venhamos compreender que o Senhor está instaurando uma nova igreja, não somente o Israel nacional, o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor, descrito de forma muito ampla nas páginas do Novo Testamento. Mas agora nós percebemos, então, que o número 12 representa a totalidade da igreja neotestamentária. A igreja vive debaixo dos fundamentos da mensagem apostólica, do ensino dos apóstolos, do ensino propriamente que estes 12 receberam do Senhor Jesus. E a igreja caminha hoje para expandir esse reino, de tal forma que existe hoje um novo Israel, formado não mais, como nós vimos, por somente o Israel nacional, mas por judeus e gentios, por todos aqueles que crerem na mensagem do evangelho do reino, no reino de Deus, né? No reino de Deus que está sendo pregado no mundo, segundo o versículo de número 2 aí nos informa. Então, por que eu posso dizer que esse chamado, esta convocação para que os 12 eles recebam não somente autoridade e poder, consiste somente para aqueles 12? Porque no capítulo 10, lá no versículo 1, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele nomeou mais 70 pessoas para o mesmo encargo, para que fizessem as mesmas coisas que a princípio esses 12 que foram comissionados deveriam fazer. Então, sobre a igreja, sobre os discípulos do Senhor, estão todas essas características aqui descritas nestes primeiros versículos aqui do capítulo 9. Então, nós compreendemos primeiro, meus irmãos, que esse número é um número representativo. Depois, aqui no caso Lucas, ele demonstra que sobre estes discípulos, o Senhor lhes conferiu poder e autoridade. Essas duas palavras aqui são duas palavras importantes para descrever o que é um discípulo de Jesus. Sobre os discípulos de Cristo está poder e autoridade para quê? Para que possam efetuar libertação sobre demônios, bem como também curas. Falar sobre poder, aqui que é a palavra mencionada no versículo 1, sempre nos faz lembrar, meus irmãos, aquelas palavras que o registro de Atos nos traz, no capítulo 1, né, de Atos, número 1, lá no versículo 8, nós lembramos o que o Senhor disse primeiramente àqueles 120 que estavam reunidos no momento em que o Senhor Jesus iria ascender aos céus. É lá que nós encontramos o Senhor Jesus dizendo assim: mas vocês receberão poder, a mesma palavra, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão então minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os últimos, né, até os confins da terra. Poder ali, segundo o texto de Atos 1:8, está atrelado ao Espírito Santo. A igreja, ela é poderosa, a igreja em si carrega poder, ela tem poder, porque o Espírito Santo atua por meio dela. O Espírito Santo age por meio da igreja. Todas as coisas que a igreja fez no decorrer daquele final do primeiro século, ela o fez por meio da ação soberana, da ação sobrenatural do Espírito Santo que atuava por meio dela. Se nós fôssemos fazer uma descrição aqui de todo o livro de Atos, nós perceberíamos de forma muito clara quantas vezes Lucas ele faz menção à ação do Espírito Santo por meio da igreja. É por meio do Espírito Santo que foi derramado no meio da igreja que se levantou um homem chamado Pedro para pregar e anunciar a palavra do Senhor.
E a palavra do reino foi pregada de tal forma que o Espírito Santo aplicou aquela mensagem, trazendo conversão a um número de que nós podemos perceber ali que, segundo o relato de Lucas, foram acrescentados àqueles 120 que eram os discípulos iniciais de Cristo, mais de 3.000 pessoas, por meio do poder do Espírito Santo que atuava por meio da igreja. Esse poder foi conferido aos discípulos de Jesus. Nós lembramos que, junto a isto, a palavra de Paulo, escrevendo aos Romanos, nos lembra que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o Senhor inferiu ali a ideia de que o Evangelho foi dado primeiramente ao seu povo escolhido, aos judeus, e depois ao grego, ao gentil, aos bárbaros, a todas as nações. Foi confiado também aos discípulos a mensagem do reino, a proclamação do reino de Cristo. Então nós percebemos que a igreja ela carrega em si o poder de Cristo, que os seus discípulos eles receberam do Senhor o poder para realizar todas estas coisas que aqueles primeiros discípulos experimentaram. Por isso, juntamente à palavra poder, o Senhor Jesus coloca a palavra autoridade. A autoridade aqui é uma palavra grega que significa literalmente direito legal. O Senhor lhes conferiu o direito legal de fazer o quê? Aí o Senhor Jesus continua o texto dizendo: autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos que a primeira característica que existe neles é que eles receberam da parte dele poder e autoridade legal para fazerem coisas extraordinárias neste mundo. É sobre a igreja, é sobre estes discípulos do Senhor que ele lhes conferiu o poder para fazer coisas extraordinárias neste mundo. A menção aqui à libertação de demônios e o efetuar curas é muito interessante para o momento pontual, tanto do ministério público de Cristo, bem como também para o desenvolvimento da mensagem apostólica, da mensagem desses primeiros discípulos que foram enviados. É importantíssimo nós percebermos aqui, meus irmãos, que quando nós falamos de cura, libertação de demônios, nós nos lembramos e compreendemos biblicamente que o momento em que Cristo veio ao mundo foi o momento em que o mundo mais presenciou libertação de demônios e curas. Por que nós não vemos hoje tantas coisas como estas acontecendo? Tantas curas como aconteceram nos dias em que Jesus veio, bem como também tantas libertações, tantas manifestações de possessões demoníacas, bem como libertações também de demônios que aconteceram principalmente no momento histórico em que Cristo Jesus veio ao mundo. Nós compreendemos, meus irmãos, biblicamente falando, que esse foi um momento importantíssimo, porque quando Cristo veio ao mundo, as curas aconteciam em grande escala, porque elas atestavam a vinda, a chegada do reino de Deus. Olhando todas as descrições messiânicas feitas, por exemplo, pelo livro do profeta Isaías, nós percebemos que a vinda do reino de Cristo seria dada junto com milagres, com libertação de pessoas oprimidas pelos demônios. Todos esses sinais miraculosos estavam atrelados à vinda de Cristo. Por isso aconteceram em grande escala. Também outro ponto importante a ser percebido, meus irmãos, na leitura do nosso texto, é que existiram também muitas possessões demoníacas, porque no momento histórico em que Cristo Jesus veio ao mundo, naquele momento, o diabo ele tinha que dar a sua cartada final. Ele tinha que, de todas as formas, tentar, de uma forma louca, assim como a Escritura nos mostra, tentar impedir que o Filho de Deus fosse à cruz, porque ele sabia que se Cristo morresse na cruz do Calvário, ele iria não somente libertar
os homens dos seus pecados, mas ali também aconteceria a exposição pública da derrota do próprio Satanás. É por isso que nós vemos então, lendo os evangelhos, muitos momentos em que Jesus se encontra ali no meio de milhares de possessões demoníacas, né? Nós encontramos, por exemplo, aquela história, aquele relato daqueles gadarenos que perceberam ali uma manada de porcos que foram possessas, né, que receberam em si mesmo ali os demônios e que foram precipitadas ladeira abaixo, né, que morreram ali expostos diante dos olhos de todos aqueles daqueles gadarenos que presenciaram a cena, e os demônios, os próprios demônios afirmando que aquele que estava no meio deles era o próprio Filho de Deus. Então foi um momento importante, um momento histórico. Não é que essas coisas não aconteçam mais, meus irmãos, mas elas não acontecem em grande escala, justamente porque aquele foi um momento importante no desenrolar da história bíblica, no desenrolar do progresso da revelação sobre a história de Cristo. Então, por isso, nós vemos tantas possessões demoníacas que propriamente também os apóstolos conferiram, né, diante deles ali muitas libertações. Eles puderam experimentar das mãos de Deus a autoridade, não somente para libertar pessoas cativas de possessões demoníacas, mas também para realizar curas, sinais, prodígios ante os olhos dos homens. Nós vemos, por exemplo, o relato, voltando novamente ao livro de Atos, né, a descrição de Lucas feita no livro de Atos, onde muitos sinais, prodígios miraculosos acompanhavam o ministério público daqueles 12 homens escolhidos pelo Senhor, os seus 12 apóstolos, porque eles confirmavam, eles atestavam a mensagem de Cristo, por sinais e prodígios. E aqui nós percebemos aqui, meus irmãos, segundo esse ensino, então, a importância para o momento histórico de que essas coisas acontecessem. O que o Senhor Jesus está querendo dizer não é que nós perceberemos sempre essas coisas acontecendo. Como eu disse, nós não temos presenciado assim tantas libertações de demônio como aconteceram nos dias de Jesus, e nem tantas curas extraordinárias como aconteceram no momento histórico da vinda pública de Jesus, como também pelas efetuadas pelo colégio apostólico, pelas curas efetuadas pelo colégio apostólico. É claro que talvez você se lembre, meus irmãos, de alguns programas televisivos onde nós vemos aí pessoas conversando com o demônio, né, falando, né, ali com pessoas que provavelmente, né, estejam possessas. Nós não conseguimos dizer se aquilo há veracidade nos fatos ou não. Mas o ponto-chave aqui do versículo 1 é de que a igreja sempre viverá recebendo da parte de Deus poder e autoridade. O poder visível de Deus para realizar todas essas coisas sempre existirá no meio da igreja, sempre estará à disponibilidade no meio dos seus discípulos. E é por isso que nós existimos como igreja. Sem essas coisas, meus irmãos, não há motivo de fazer tudo o que estamos fazendo. É porque nós cremos na soberania de Cristo, é porque nós cremos na autoridade que o Senhor Jesus Cristo delegou à sua igreja, para que nós possamos então pregar o reino, versículo de número 2, é que a igreja existe. Por que nós temos a plena convicção de que ao pregarmos o reino, a palavra, o evangelho de Cristo, fará coisas extraordinárias neste mundo? Porque acima de tudo, o Senhor Jesus reina. Esse é o ponto desses dois primeiros versículos aqui, ao falar sobre a característica da autoridade e do poder que os discípulos têm. Por que nós anunciamos por todo o mundo o Evangelho de Cristo, fazendo então discípulos por todas as nações? Porque Cristo Jesus, ele assumiu o seu posto como rei soberano, como governador soberano sobre todo esse mundo, e então ele conferiu esta autoridade para que nós façamos então aprendizes no caminho do reino. É o texto que nós já vimos em pauta.
O Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir lá do versículo 18, diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por que Jesus diz isto? Jesus está fazendo referência ali ao momento histórico em que ele derrotou Satanás, em que Satanás foi expulso do céu, aonde ele tinha ainda um lugar como um acusador dos homens, um lugar onde ele ainda debilitava, ele influenciava as demais nações neste mundo, mas de lá o Senhor o expulsou, de tal forma que ele perdeu o direito de ser o acusador, porque Cristo Jesus assumiu o seu posto como um soberano rei e governante sobre este mundo, sobre o mundo em que vivemos. A sua derrocada aparece aqui no contexto, meus irmãos, no capítulo de número 10, versículo de número 17 e 18. Acompanhe comigo aí a leitura do texto. Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18 diz assim: então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa visão aqui descrita por Jesus, principalmente aqui no versículo número 18, diz respeito ao momento histórico em que o Senhor Jesus ele sobe como alguém que triunfou sobre a morte aos céus e de lá ele lança Satanás para a terra como um derrotado juntamente com os seus demônios. Essa expressão é usada por Paulo ao escrever a carta aos Colossenses, quando ele diz lá no capítulo 2 que na cruz o Senhor triunfou sobre principados e potestades, expondo-os à ignomínia, ou seja, a desonra, a vergonha, triunfando deles na cruz. Esse foi um momento histórico da derrocada, então, de Satanás. É por isso que nesse momento há progresso do evangelho. Não há nada nesse mundo que possa impedir, meus irmãos, o progresso do evangelho, da pregação do reino de Cristo nesse mundo. Por quê? Porque ele reina. Ele já é vitorioso sobre esse mundo. E quando nós olhamos também outra imagem, pelo menos duas imagens importantes, lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5 é aquele momento da coroação de Cristo. É o momento em que ele sobe aos céus, ele recebe do próprio Deus o livro escrito por dentro e por fora que diz respeito à história de todo mundo. A história das nossas vidas está sob o controle, sob a autoridade de Cristo, porque ele é rei, porque o governo está sob as suas mãos. E quando ele começa a desatar os selos, então, o capítulo 6 do livro de Apocalipse diz que ele viu um cavaleiro branco que saiu do seu lugar com uma proclamação, ou seja, anunciando a sua vitória. Aquele cavalo branco que aparece descrito lá em Apocalipse capítulo 6, ele representa para nós, meus irmãos, ele é a descrição para nós da vitória do reino de Cristo sobre esse mundo. Ele representa para nós a expansão do governo de Cristo sobre esse mundo. Não há nada que possa impedir nesse momento, se assim eu posso dizer, a expansão do evangelho. Mas, às vezes, algumas pessoas podem pensar assim: nossa, mas nós temos tanta dificuldade em alguns países por causa da opressão, por causa do comunismo, e isso impede muitas vezes que o evangelho seja divulgado. Meus irmãos, o que nós percebemos é que aonde a palavra do Senhor entra, ela faz coisas extraordinárias, ela realiza coisas extraordinárias. Quando a palavra do reino, quando a pregação do reino chegou na chamada janela 1040, que já aumentou, alguns já chamam de janela 1070, que é onde se concentra, né, o maior número de pessoas não convertidas, não cristãs, principalmente na parte do Oriente Médio, nas regiões da África, onde ainda o paganismo é muito grande. Hoje, essa janela, como eu disse, ela se ampliou, porque ela atinge até mesmo a Europa, por exemplo. Nós percebemos que aonde a palavra do reino está chegando, o reino, o evangelho, a pregação está se expandindo de tal forma de que nada consegue impedir
a palavra do Senhor progredir. É tão importante a gente se lembrar que nos dias que o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, e principalmente esse detalhe aparece na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que o evangelho do reino foi divulgado e anunciado de tal forma que todas as nações ouviram a pregação do reino. Nada pode impedir os discípulos de Cristo fazer outros discípulos neste mundo, porque Cristo já se encontra na posição de rei, ele tem o governo, ele tem a autoridade, e ele delegou essa autoridade aos seus discípulos. Eles carregam, então, esta característica. Por último, ainda, eu gostaria de deixar mais um detalhe, meus irmãos, para nós encerrarmos então essa parte introdutória, e se Deus permitir, nós vamos dar sequência a todo esse capítulo, mas hoje nós vamos ficar com uma parte introdutória somente nos versículos 1 e 2. Ainda no versículo 2, quando o texto diz também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, nós nos perguntamos qual é o conteúdo da pregação do reino? O que os discípulos de Cristo que receberam essa autoridade, esse poder delegado dele mesmo, eles pregam? Qual é o conteúdo, então, da mensagem do reino? Aqui o ponto desta expressão, né, o ponto principal dessa expressão, pregar o reino, é sempre a menção ao próprio Cristo. A pregação do reino diz respeito à pessoa, à obra, o anúncio da pessoa de Cristo. Essa expressão, né, pregar o reino, tem a ver com o próprio Cristo, com a sua expressão maior, com a sua mais perfeita expressão do significado da sua obra e do seu ser. Mas mais do que tudo, acoplado então a essa expressão, né, de pregar e anunciar Cristo, por exemplo, nós nos lembramos Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, lá no seu capítulo de número 2, ele diz à igreja de Corinto que ele nada quis saber senão a Cristo e este crucificado. É a mensagem do reino, é a mensagem do evangelho, é contar a história de Cristo, é anunciar a respeito daquilo que Cristo fez em sua vida, em sua crucificação, no momento histórico em que ele foi crucificado, em sua morte e em sua ressurreição e ascensão. Todos esses aspectos aí resumem para nós a pregação do reino. Ela anuncia todos esses pontos essenciais da história de Cristo. Mas junto a isto, nós percebemos um outro ponto. Ainda usando o texto de Mateus 28, versículo 19 e 20, o texto diz: Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, diz o versículo 20, a guardar todas essas coisas que vos tenho dito. Que coisas o Senhor Jesus está fazendo referência? Coisas que ele tem dito que os discípulos deveriam ensinar outros. Um resumo para nós da mensagem do reino é aquilo que nós encontramos no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o chamado Sermão do Monte. Porque ali naqueles capítulos, meus irmãos, Jesus resume para nós toda a ética do reino dos céus, todo o conteúdo do que é a mensagem do reino dos céus, do ensino do reino dos céus, da ética, da moral dos cidadãos dos céus, está descrita para nós ali, então, em pelo menos 3 capítulos daquele evangelho. É claro que há outros momentos em que Jesus também ensina os princípios do reino, como, por exemplo, ensinando a Tiago e João, aos 2 irmãos que estavam tomados ali de desejos, né, por assumir um cargo público no meio desse reino de Cristo. Ali nós percebemos Jesus os censurando e dizendo que neste reino, segundo a ética desse reino, os humildes são exaltados. O servo está em um lugar, né, de excelência, porque neste mundo as pessoas desejam ser senhor. Mas Jesus, então, mudando essa ética natural vista no mundo, ele diz que a ética do reino, o ensino do reino, mostra que ele mesmo foi servo,
que ele assumiu a forma de servo, que enquanto na mesa, e o relato que eu faço menção aqui agora é o relato de João capítulo 13, que enquanto na mesa ali junto aos seus discípulos, o Senhor Jesus mostrou ali assumindo uma forma de serviçal, tomando ali uma toalha com uma bacia e lavando os pés dos discípulos e os ensinando, dizendo: se assim eu fiz com vocês, vocês farão a outros, vocês ensinarão a outros a ser servo, a ser submisso, a viver em humildade. Esses são os preceitos, os princípios do reino. Esse é o conteúdo por detrás da mensagem do reino que esses discípulos ensinam a outros. Por isso, então, eles devem não somente pregar o reino, mas crer, acima de tudo, nos sinais visíveis que o Senhor sempre realizará no meio do seu povo. Por isso, então, novamente aparecem as palavras curar os enfermos, né? Sinais, prodígios que acompanhariam, então, a igreja, que acompanhariam os seus discípulos. Por isso, hoje nós vamos ficar, por enquanto, meus irmãos, nessa parte introdutória do texto, com essa expressão maior. Nós somos chamados, meus irmãos, como discípulos de Cristo, acima de tudo, a compreender que sobre nós está poder e autoridade para continuar a expandir neste mundo o progresso do reino, de tal forma que nós confiamos que o mesmo poder que estava naquela igreja, na igreja inicial que começou com 12 homens, com 70 homens que foram chamados para dar início à continuidade do ministério de Cristo, ao progresso da pregação de Cristo, ao anúncio da sua mensagem, hoje nós também sabemos e compreendemos então que esse poder, essa autoridade legal estão também sobre nós, porque Cristo reina e por isso então nós podemos compreender que o evangelho sempre terá progresso nesse mundo, que a mensagem evangélica sempre terá o seu progresso, porque Cristo já reina. O evangelho vem vencendo e para vencer, como é a expressão usada por Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1 e 2. Nós possamos confiar, então, inicialmente, meus irmãos, nessa característica inicial que nós carregamos, que o próprio Senhor conferiu e concedeu a cada um de nós. Nós somos chamados a fazermos aprendizes do caminho, a outros também virem a ser parecidos com Cristo. E isso só acontecerá por meio da pregação do reino, por meio de sinais que tornarão claro aos olhos das pessoas que vivem nesse mundo o poder de Cristo, o poder que existe no nome do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos então progredir, nós possamos ter progressos diante da mensagem do Evangelho neste mundo, para que nós possamos continuar a manifestar a vida de seguidores do caminho, o caminho de Cristo. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo ao nosso Deus e louvando a Ele por esse momento que nós pudemos ter dessa parte introdutória. Nós temos muito ainda, meus irmãos, a falarmos desses capítulos, mas hoje eu queria fazer mais uma parte inicial para nós compreendermos aqui os pontos importantes sobre o que é primeiramente esse chamado a ser discípulo. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus? Senhor, ó Pai bendito, agradecemos e louvamos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor também é a semelhança destes 12 homens, desses 70, nós fomos chamados pelo Senhor. O Senhor um dia olhou para nós e nos chamou por meio desse santo evangelho, por meio da pregação do reino, nós também nos aproximamos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia também nós fomos discípulos. Nós somos discípulos de pessoas que também foram alcançadas por esta mesma mensagem, que foram ensinadas pelo próprio Senhor Jesus, descrito nas Escrituras e anunciado pela pregação do reino. E obrigado porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade também de tornarmos outros semelhantes a Ti, Pai. Ensinarmos também as leis morais que o Senhor conferiu, que o Senhor ensinou aos seus discípulos,
agora de uma forma perfeita, não mais como os religiosos da época que deturpavam os teus ensinos, Senhor, mas, ó Pai, de uma forma clara, de uma forma, ó Pai, aonde fica visível o coração, de uma forma onde fica visível o nosso interior. Obrigado porque o Senhor faz todas essas coisas, Senhor, por meio dos seus discípulos. Que possamos cumprir, Senhor, cabalmente o nosso encargo, o nosso dever, ó Deus, de anunciar, de pregar, de falar do teu amor às pessoas que estão à nossa volta, Senhor, que indo pelo caminho, como o Senhor nos ensina, nós possamos fazer outros também semelhantes a Ti, que nós possamos aproximar outros também junto ao Senhor. Pois quando nós nos lembramos da história do apóstolo Pedro, logo após o Pentecostes, ao anunciar, a pregar a mensagem do reino, o caminho do Senhor, muitas daquelas pessoas olharam tanto para Pedro como para João e disseram: verdadeiramente esses homens são seguidores de Cristo, porque eles comprovam com as suas palavras, com os seus atos, de que eles estiveram com o Mestre. Que assim sejamos nós também, Senhor. Que outras pessoas vejam em nós aquilo que Cristo Jesus o foi. Que assim o Senhor nos abençoe. Dá-nos um domingo abençoado, nos guarda, Senhor, e fica conosco, Senhor. Abençoa o nosso culto também que teremos pela noite. Que o Senhor continue a alimentar a nossa alma, Senhor, com a tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Um ótimo domingo a cada um de vocês e até a noite, se Deus assim nos permitir.